mestre em Psicologia da Educação. Opa, obrigada, Ana. Mestre em Psicologia da Educação e ela atua como psicóloga clínica desde 2001. Eu tive o prazer de trabalhar com a professora Ana alguns anos atrás, nós desenvolvemos alguns trabalhos bem interessantes. Sejam todos bem-vindos. Professora Thaís falando, quem não conseguiu identificar. Ana, eu agradeço muitíssimo a sua participação, é muito bom poder trazer para os nossos alunos o seu conhecimento, a sua expertise, e acredito que todos vão aproveitar bastante. E só uma informação para todos, tá? Essa foi a palestra mais procurada das nossas 11 palestras, nós tivemos mais de 120 inscrições, então acho que está todo mundo muito curioso aí em saber sobre o que está todo mundo fazendo e quais são o que vai acontecer, né, em relação ao desenvolvimento por meio das plataformas online. Vai ser muito bacana. Aninha, fique à vontade, pode começar. Tá aí, eu agradeço, antes de tudo, a professora Thaís, fiquei muito contente com o convite e espero que a gente possa trocar, refletir sobre algumas coisas essa noite. Bem, o tema da palestra, como vocês já viram, é aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional por meio de plataforma online. Para começar a abordar o tema, a gente precisa sempre começar falando sobre tecnologia, não é? Então, o que é tecnologia? Nos tempos atuais, quando nós falamos em tecnologia, o que vem logo à mente é a tecnologia digital, a tecnologia mais sofisticada, o celular, não é? Os smartphones, mas, na verdade, tecnologia pode ser entendida como qualquer ferramenta que ajuda o ser humano a sair de um estágio de desenvolvimento menor para um maior. Então, o nosso desenvolvimento como seres humanos, pessoal, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento da tecnologia. Então, eu trouxe aqui uma fala do grande Darcy Ribeiro, né, que ele explana exatamente sobre isso. A história da sociedade humana nos últimos 10 milênios, ela é explicada em termos de uma sucessão de revoluções tecnológicas. E com isso que foi sendo desenvolvido o que hoje nós chamamos de civilização, né? E foi por meio do desenvolvimento da tecnologia que o ser humano saiu da condição de caçador e coletor para outros modos muito mais eficazes, não é? De prover a subsistência, de organizar a vida social e até de explicar suas próprias experiências. Então, aqui nós temos uma tecnologia pré-histórica. Essas machadinhas aí, essas pedras, são das primeiras tecnologias que o ser humano utilizou para facilitar a própria vida na caça, na subsistência, na própria proteção. Então, falar em plataforma online é falar em tecnologia. E falar em tecnologia é também falar em comunicação. As tecnologias, elas também estão diretamente relacionadas à história da comunicação e, consequentemente, à evolução do que nós entendemos por educação. Então, aí vocês estão vendo algumas pinturas rupestres, que são as pinturas dos homens primitivos, pré-históricos, registradas aí em cavernas, e essa é conhecida como uma das primeiras formas de escrita, uma escrita primitiva, através do símbolo, que é ainda de difícil compreensão, porque não era generalizado, cada um pintava e desenhava e representava aquela cena como queria, mas já existia aí uma tentativa de passar informação, de passar conhecimento, de como caçar um animal, de como se proteger. E aí a tecnologia da comunicação, da escrita, foi pouco a pouco evoluindo. Então, a gente tem aqui
a escrita hieroglífica, que ela ainda é muito por símbolos, mas qual a evolução dela em relação às pinturas rupestres? É que aqui nós já temos padronização dos símbolos, isso tanto na escrita hieroglífica, que foi desenvolvida no Egito, quanto na escrita cuneiforme, que foi desenvolvida pelos sumérios. Então, isso já facilitava, porque existia o quê? Uma padronização, ainda muito complexa, símbolos difíceis de serem desenhados, mas que se aproximavam, foram se aproximando um pouco mais do que hoje seria o nosso alfabeto, a padronização de um alfabeto. Então, a tecnologia envolve tudo isso, né? E a educação à distância, antes de falar em plataforma online, nós precisamos falar brevemente sobre educação à distância. Ela é e sempre foi mediada por tecnologias, porque o que diferencia a educação à distância da educação presencial em sala de aula é que agora, por exemplo, nós estamos separados no âmbito do espaço. Eu estou aqui em Portugal, em Braga, ao norte de Portugal, vocês estão no nordeste do Brasil. Nós não estamos separados temporalmente, estamos aqui no mesmo momento, mas nós precisamos de uma mediação da tecnologia que está agora a tornar essa palestra possível, tá? Poderíamos também estar separados temporalmente, espacial e temporalmente? Poderíamos. Eu não sei se essa palestra vai ser ou não gravada, mas supondo que ela seja, pode ser que daqui a alguns dias alguém esteja a assistir em outro lugar e em outro tempo futuro, diferente desse que nós estamos falando agora. Entretanto, como nós estávamos aqui refletindo, a educação à distância é relacionada diretamente à tecnologia, mas não relacionada, ela não tem início com as tecnologias digitais modernas que nós conhecemos. Até porque a educação à distância, ela não é uma atividade recente, né? Já no século XIX ela acontecia por intermédio dos correios, mas também que favoreceu a expansão da educação à distância pelo correio, foi o desenvolvimento de uma outra tecnologia, as ferrovias, que possibilitavam que esses materiais, essa troca de informação por correspondências, a troca de atividades, de correções entre os professores, os alunos e os tutores, ela pudesse chegar o mais rapidamente possível. Então, a gente observa, quando a gente estuda a história da EAD, uma relação grande entre o aumento dessa forma de ensino e aprendizagem com a expansão da via ferroviária, desse modal ferroviário. Aqui eu coloco um folheto de um instituto dos mais antigos no Brasil, alguns dizem que foi o primeiro a oferecer educação à distância, que é o Instituto Universal Brasileiro. Ele existe até hoje, não mais só por correspondência, mas no início era por correspondência, então tinha desde cursos de mecânica geral, de radiotransmissores, também o que era a madureza ginasial na época da minha mãe, e talvez da avó de vocês, era uma etapa de transição entre os primeiros anos do ensino fundamental e os últimos anos do ensino fundamental, que na época era chamado de primário. Isso era tecnologia? Era tecnologia. Envolvia tecnologia? Sim, tecnologia gráfica, tecnologia para distribuição desses materiais. Então, a relação entre a EAD e a tecnologia sempre foi muito forte. E na medida que a tecnologia vai se desenvolvendo,
a EAD também vai ganhando novos recursos. Na primeira geração, a gente teve aí a correspondência. Depois, com o advento das tecnologias do rádio, da televisão, essa TV antiga, não é? Quase que parece um fogão, não é, pessoal? Então, isso possibilitou também o início dos cursos por rádio, por televisão, a maioria deles ainda apoiado por correspondência, os alunos recebiam os materiais didáticos pelo correio, mas já podiam assistir os programas por rádio e, mais para frente, pela televisão. Então, essa modalidade de educação à distância, por rádio, por televisão, pelo correio, é o que nós chamamos de assíncrona, ou seja, as pessoas não estão no mesmo momento. Nós agora estamos tendo um momento síncrono. Eu estou falando no mesmo momento em que vocês estão ouvindo essa palestra. Estamos hoje no celular, o Skype, o WhatsApp, o Zoom, qualquer recurso que nós utilizemos para fazer uma videoconferência, é digital, né? E possibilita a comunicação. E aí, a partir disso, que nós passamos a ter o e-learning, que é o quê? A educação à distância mediada por algum meio eletrônico, ou blank learning. O blank learner é quando nós associamos momentos presenciais com momentos à distância, seja em uma qualificação no trabalho, ou seja até mesmo na realização de um curso profissional, né? Então, notem que todo e-learning é educação à distância, mas nem toda educação à distância é e-learning, porque, embora raro, nós ainda temos conhecimento de cursos que são feitos por correspondência. Ele é educação à distância? É. Mas ele é e-learning? Não. Então, nesse universo do e-learning e do be-learning, nós temos aí o connective learning, que teve início com a internet, mas ainda essa conexão, mas ainda no desktop, né? Sem a mobilidade. O desktop, o e-learning, ele traz mobilidade. Então, ele começa a crescer quando nós passamos a popularizar o notebook, e ainda mais agora com os celulares. Então, aí a gente não tem apenas a educação à distância, mediada pela tecnologia digital de comunicação, mas ela é mediada por essa tecnologia e ela ainda traz a questão da mobilidade. Então, hoje, você pode ter várias ações de desenvolvimento profissional, de educação, no seu celular. Você pode estudar inglês, estudar espanhol, eventualmente você pode acessar o ambiente virtual de aprendizagem da sua universidade. E nós estamos agora estudando um outro conceito que está em pleno desenvolvimento, que é o que nós vivemos agora, que é o learning. O que é isso? É a aprendizagem ubíqua, aquela que está acessível em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, hoje não é tão difícil você achar diversos ambientes, esteja você onde estiver, em que possa te propiciar a aprendizagem. Então, quando nós pensamos hoje, nós temos celulares, nós temos computadores, nós temos redes sociais, nós temos diversos aplicativos de comunicação e todos eles podem ser usados para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nós falamos aqui de uma evolução. Agora, é a partir dessa evolução que surgem as plataformas online de aprendizagem. Vejam que isso foi acontecendo em um processo.
Quando nós falamos na educação por correspondência, a comunicação entre os tutores, professores e os alunos, ela existia, mas ela era muito longa, não é? Depois, à medida que a tecnologia foi avançando, nós damos um salto aí para a internet e as cartas foram substituídas pelo quê? Pelo e-mail, né? Depois, com o desenvolvimento das plataformas online, passaram a existir os chats, passaram a existir vários outros recursos. Atualmente, essas plataformas online de aprendizagem, o que se espera, o grande objetivo delas, é que elas sejam adaptadas não só para você acessar pelo seu computador, mas também, e até principalmente, para você acessar pelo seu celular. Aí é o que nós falamos do quê? Do mobile learning, da educação móvel, da educação que você leva no seu bolso, tá? Então, com isso, nós chegamos nesse momento atual. Então, nas plataformas online que nós temos hoje, elas cumprem aí alguns objetivos. A mediatização dos conteúdos. Então, é nas plataformas online que são disponibilizados os materiais didáticos, disponibilizados, produzidos, distribuídos. A mediatização da interação educacional. É nas plataformas online que acontece a interação professor-aluno ou professor-tutor e a interação entre os alunos. É também nessas plataformas que frequentemente acontece a mediatização dos serviços da instituição de ensino, os serviços acadêmicos, administrativos, e a mediatização dos processos de avaliação, os serviços de suporte, documental, bibliográfico. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos desafios das plataformas online, não é? Então, nas plataformas online, apesar de toda essa evolução que começa lá na educação por correspondência até agora, onde nós podemos trazer a plataforma online no nosso celular, nós temos dois grandes desafios que sempre existiram. O primeiro é a distância física, os desafios inerentes à separação geográfica ou temporal, e o outro é o que um autor chamado Moore chamou de distância transacional, que são os desafios inerentes à separação psicológica, tá? Em relação à distância física, o que nós temos para minimizar as dificuldades da distância física? As próprias tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, hoje, pessoal, com tudo que nós dispomos, é um pouco mais fácil lidar com esse desafio da distância física. Se eu recebo um e-mail de um aluno, ou se eu vejo uma questão dele em um fórum, eu consigo ter esse acesso e esse feedback, e dar esse feedback muito mais rapidamente do que quando isso dependia de uma troca de correspondências. Então, a distância física continua idêntica, no entanto, hoje nós dispomos de tecnologias que podem minimizar em muito as dificuldades trazidas por essa distância física, as lacunas trazidas por essa distância física. A gente precisa das tecnologias e a gente precisa também da usabilidade técnica da plataforma online. O que é usabilidade técnica, pessoal? Alguém já ouviu falar no conceito de usabilidade? Pode colocar aí no chat, se quiser. Então, a usabilidade é o quanto aquela plataforma é amigável, o quanto ela é rápida,
o quanto os objetos são acessíveis, sem com isso acabar com todos os dados móveis do usuário, se ele estiver usando em um ambiente em que ele não tenha o Wi-Fi e estiver usando no celular, o quanto aquela plataforma ela é amigável, o quanto os links estão bem distribuídos. Isso tem a ver também com aquela usabilidade no sentido de não ser uma página que está sempre caindo, sempre fora do ar. Uma boa usabilidade técnica, ela acaba minimizando as dificuldades da distância física e a frustração que essa distância física muitas vezes pode trazer para os alunos, para os professores, para os tutores. E também quando nós pensamos na educação organizacional, no desenvolvimento organizacional, porque as empresas também têm cada vez mais feito uso do e-learning nos seus treinamentos, nos seus projetos de desenvolvimento de pessoal. Então, é a forma que as empresas encontram, muitas vezes, empresas grandes, com muitas filiais, de disseminar o conhecimento. Bem, mas eu disse que, além da distância física, que tem a ver com essa separação geográfica e temporal, nós temos a separação psicológica. Então, o quanto o tutor, o instrutor, o professor, a depender do contexto, consegue alcançar aquele aluno, consegue desenvolver um relacionamento pedagógico com aquele aluno, ou com aquele treinando, se for o caso de uma empresa, ainda que isso aconteça à distância. Bom, então aí quais são as variáveis a esse respeito? Os professores e tutores. Então, inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre afetividade na educação à distância. Quando a gente fala em afetividade, nós não estamos falando no professor, no tutor ternurinha, que passa a mão na cabeça do aluno, não é nada disso. Mas aquele professor e tutor que, ainda que à distância, consegue desenvolver um relacionamento, usando a mediação da tecnologia, de confiança e relativa proximidade com o aluno, seja por meio da resposta ao e-mail, seja pela gravação dos vídeos. E nos meus resultados, nós vimos que alguns professores e tutores conseguem fazer isso muito bem, e isso impacta diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Aí nós temos também a questão da usabilidade pedagógica. Como assim, Ana Lúcia? Bom, eu falei sobre a usabilidade técnica, que tem a ver com o link, com a organização dos conteúdos, com o quanto aquela plataforma é estável. O que é a usabilidade pedagógica? Que recursos aquela plataforma oferece para que o professor, o tutor, eles consigam propor atividades diferenciadas, fugir da rotina? Quais são os recursos pedagógicos que aquela plataforma oferece? Então, uma plataforma que só possibilita ao professor postar materiais, não é? E responder o chat, talvez ela não tenha tanto usabilidade pedagógica quanto outra que possibilite momentos síncronos, momentos de videoconferência, que possibilite a organização de atividades síncronas em grupo e de interação síncrona entre os alunos, que possibilite a interação colaborativa. Então, quanto mais recursos de colaboração, de comunicação a plataforma tiver, para uso dos seus professores, tutores e alunos, maior será a usabilidade pedagógica daquela plataforma online. O que ela oferece? Para possibilitar ao professor propor trabalhos, atividades, debates,
situações diferentes de aprendizado, porque essa usabilidade pedagógica, ela acaba diminuindo a distância transacional, que é essa sensação de não fazer parte daquele grupo de alunos, de não aquela sensação de estranheza. Então, a distância transacional é grande quando a pessoa, aquela plataforma, ela funciona mais como um repositório, um depósito de conteúdos e possibilita pouca comunicação, tá? Bom, e aí, pessoal, nós temos alguns níveis de usabilidade pedagógica. O que é o broadcast? O broadcast é quando que está aí na parte baixa da pirâmide, mas ao mesmo tempo ele está na parte baixa, porque infelizmente ainda é assim que a maioria das plataformas online funcionam no Brasil, tá? É quando a plataforma online ela é utilizada quase que exclusivamente para disponibilizar informações e conteúdos em sequências pedagógicas. Aula 1, aula 2, aula 30, sem proporcionar nenhum tipo de interação. Seria o autoaprendizagem, tá? Então, existem muitos cursos de idiomas que funcionam nesse sistema, muitos cursos informais. Em um outro nível, a gente tem aqui a virtualização da sala de aula presencial. Muitas universidades funcionam assim. Então, a plataforma, além de disponibilizar informações e conteúdos em sequências pedagógicas, ela até disponibiliza algum nível de interação, mas é limitado, geralmente a e-mail, a chat, a fórum, e mais do que isso, é um modelo que não se desprende do paradigma espaço-tempo da sala de aula presencial. O que a gente quer dizer com isso? Que os conteúdos, mesmo na sua disponibilização, eles não são adaptados a um ambiente virtual de aprendizagem. E aí, no topo, que seria o ideal, nós falamos do estar junto virtual. O estar junto virtual é quando a usabilidade pedagógica está desenvolvida a um tal ponto que oferece recursos que possibilitem interações intensas entre todos os envolvidos no processo, alunos, professores, tutores, favorecendo, de fato, a construção coletiva do conhecimento. Então, no estar junto virtual, há uma dosagem muito eficiente, muito boa, de momentos assíncronos, que são aqueles momentos em que o aluno ou a pessoa que está fazendo um curso na empresa, o funcionário, ele vai fazer determinadas atividades no ritmo dele, no tempo dele, mas isso dosado com momentos síncronos, momentos de interação com professores, com tutores, de forma a desenvolver a sensação mesmo do estar junto, ainda que à distância. Quando o estar junto acontece, a distância transacional fica curta, ainda que a distância geográfica continue longa, continue grande, né? Então, aqui, o que a gente vê? Que à medida que as tecnologias de suporte a EAD vão avançando, pessoal, a possibilidade de criar o estar junto virtual, ela vai aumentando. Então, nós temos aí, nesse gráfico, né, a interação professor-aluno, professor-tutor, e a interação aluno-aluno. Quando a gente pensa na primeira geração de modelos de EAD, que era pelo correio, a interação professor-aluno era baixa, porque dependia da troca de correspondências, e a interação aluno-aluno praticamente não existia.
ou era muito rara. Quando a gente tem aqui a segunda geração, que já envolve rádio, TV, não é? Essa interação aumenta, embora a interação seja síncrona, você tem alguém lá explicando alguma coisa na TV e no rádio, muita gente ouvindo, então é uma comunicação unidirecional que vai de uma pessoa para muitas, mas essas muitas não conseguem se comunicar, pelo menos não de imediato, mas ainda assim aumenta a qualidade dessa interação, pelo menos da interação professor-aluno. E assim sucessivamente, na terceira geração, a gente tem o uso do computador, já com a internet, depois nós temos a evolução das redes, da tecnologia do computador, aí nós temos o mobile learning, que é o uso no celular ou em alguma tecnologia que seja móvel, que a pessoa possa usar onde ela quiser, e por aí vai, até a sexta geração, que é a tecnologia praticamente permeando toda a nossa vida. Então, hoje, existem, sim, recursos para um grande uso para a construção do estar junto virtual. Existem recursos técnicos para isso, existe usabilidade técnica, né? Nós precisamos avançar um pouco mais no fazer uso pedagógico desses recursos que nós temos. Muito bem. E aí nós chegamos nesse tempo que estamos a viver, Covid-19, essa pandemia que pegou todos nós de surpresa. Essa pandemia, pessoal, tem feito com que as pessoas comecem a utilizar tecnologias que antes, embora essas tecnologias estivessem disponíveis, elas não utilizavam. Eu sou psicóloga clínica também, há muitos anos, e eu faço atendimento clínico nas modalidades presencial e online. Inclusive, eu estou em Portugal e tenho pacientes brasileiros que vivem em várias partes do mundo, no Brasil, em vários pontos da Europa, nos Estados Unidos. Então, um grupo de pessoas que já fazem muito uso das tecnologias. Mas também, claro, tem um consultório presencial. E agora, nesse momento da pandemia, precisei convidar todos os meus pacientes presenciais para a modalidade online. Muitos resistiram, mas outros se dispuseram a experimentar. Então, a Covid-19 está a fazer com que as pessoas questionem muito as formas possíveis de ser consultado por um psicólogo, ou até a telemedicina também está sendo usada, não é? De aprender, de ter aulas. Então, gente que não fazia curso à distância, agora está tendo aulas à distância. Isso obrigou as pessoas a começarem a quebrar os seus modelos mentais. O que são modelos mentais? São tendências que nós temos de preservar uma certa estabilidade, uma certa forma de fazer as coisas, da maneira como nós já estamos acostumados. É a famosa zona de conforto. Então, o modelo mental, ele nos mantém na zona de conforto. E se há uma coisa que o Covid-19 fez, foi tirar as pessoas, em nível mundial, dessa zona de conforto, obrigá-las a se adaptarem a situações que antes elas não se propunham sequer a tentar. E a tecnologia tem sido muito aliada nesse momento para encurtar distâncias. Então, tem muitas mães e filhos, por aí, domingo foi Dia das Mães, não é? Que pela primeira vez precisaram passar o Dia das Mães
separados, por questão de segurança, principalmente pessoas com mães que são mais idosas ou que são grupo de risco. E nesse momento, essa distância geográfica precisou ser quebrada de alguma maneira, por uma videochamada, por uma ligação, e muitas pessoas perceberam que, embora não substituísse o abraço, foi possível criar uma certa proximidade. Então, eu espero que isso leve, se isso puder trazer alguma coisa de positiva, a muitas quebras de paradigmas, de modelos mentais, para que nós possamos voltar melhores, mais abertos. Então, vamos começar a quebrar os modelos mentais que não funcionam mais. Se você aproveita esse período de pandemia, de quarentena, para refletir sobre isso. Se tem algum modelo mental que está te impedindo de crescer, de fazer pleno uso das suas potencialidades, isso envolve coisas inúteis, preconceitos, medos, frustrações, ansiedade, é o momento de tentar jogar isso na lata de lixo e buscar outros modelos que atendam melhor às suas necessidades nos momentos atuais. Porque é muito natural que essa pandemia esteja trazendo sofrimento para muita gente. Entretanto, esse sofrimento ainda é aumentado e ampliado quando a pessoa não se propõe, de forma alguma, a experimentar maneiras diferentes de fazer as coisas e a se arriscar na tecnologia, a explorar recursos diferentes para aprender, para ensinar, a usar possibilidades, por exemplo, que uma plataforma online possibilitava e que, se calhar, até aquele momento, a pessoa desconhecia, tá? Então, não vamos aproveitar essa pandemia para refletir sobre isso, mas não vamos esperar outra para começar a fazer isso, para começar a jogar no lixo o que não nos serve mais. E aí eu costumo comparar isso com uma bagagem de mão. Então, você tem aí uma mala, uma bagagem de mão, tá? Mas pense em uma bolsa. Uma bolsa... Agora eu vou falar com as meninas, mas isso pode servir também para os meninos, as mochilas dos meninos. Então, meninas, pensem em um dia cheio, fora da pandemia, em que você tem que sair de casa e passar o dia todinho fora. Então, você tem um monte de coisas na sua bolsa, tá? Nessa bolsa, você vai ter coisas úteis. A sua carteira de documentos e dinheiro, o seu celular, a sua nécessaire, com as coisinhas que você precisa, o seu batom, a sua escova de dentes, as coisas que toda a gente precisa para passar o dia fora, a chave da sua casa. Você vai ter coisas que um dia precisaram estar naquela mala, mas que hoje não precisariam mais estar. Por exemplo, contas que você levou para pagar, já pagou, deveria ter arquivado em algum lugar e não fez isso, e aquele negócio está para mais de mês lá na sua bolsa. E você tem outras coisas que são lixo. O papel de doce ou de bala, que você é uma pessoa bem educada, não jogou na rua, mas deixou na bolsa até encontrar o próximo lixo e aquilo ficou esquecido. O batom que acabou, a pasta de dente que precisa trocar. Aí o que acontece? Você chega cansadona na porta da sua casa e precisa desmontar a bolsa toda para chegar o quê? No que você precisa, na chave da sua casa. Você se desespera, joga tudo lá na porta da sua casa. Aí esse é o momento que você fala assim, de hoje não passa, eu preciso limpar a minha bagagem de mão. Você vai lá, deixa organizadinho tudo que tem que estar lá, guarda em outro lugar o que tem que ser guardado, as contas pagas, e joga no lixo o que é lixo.
e por um tempo a sua bolsa vai ficar bonitinha, mas depois de um tempo você vai precisar fazer isso de novo, e assim sucessivamente. Pessoal, além da nossa bolsa física, da nossa bagagem de mão física, nós temos uma bagagem de mão psicológica. E o que tem nessa bagagem de mão psicológica? Da mesma forma, coisas úteis e boas para o nosso crescimento e desenvolvimento, coisas que um dia fizeram sentido e foram úteis, mas agora não fazem mais no seu contexto atual, e outras coisas que são lixo mesmo. Frustrações, medos, coisas que teriam que ter ficado no passado e você ainda fica remoendo. Então, nós nos apegamos a pensamentos, a padrões e hábitos que podem ajudar ou impedir o nosso desenvolvimento. Por isso que é tão importante também limpar essa bagagem de mão psicológica de vez em quando. Eu dei aquele exemplo de você tentando buscar a chave da sua casa em um monte de bagunça na bolsa. Agora pensa na sua bagagem psicológica, você precisando fazer uso daquele seu conhecimento, daquela sua competência, daquilo que você é expert para conseguir uma oportunidade de trabalho bacana, para conseguir se destacar na universidade, ou até em algum projeto da sua vida pessoal. E aquilo existe, ele está na sua bagagem psicológica, só que misturado com os seus medos, com as suas frustrações, com as suas inseguranças, e tudo isso bloqueando, e tudo isso te impedindo, ou pelo menos dificultando, de acessar aquilo que você precisa para o seu crescimento. Então, vamos aproveitar essa parada forçada que nós não escolhemos para fazermos uma revisão na nossa bagagem de mão psicológica, para nos desprendermos do que não serve mais, para esvaziarmos, e para que aí sobre lugar para explorar coisas novas, inclusive tecnologias que nos ajudam nesse momento. Como que está sendo para vocês essa experiência, quem não estudava já à distância, de estudar online, de ter agora essa palestra, esse momento que nós estamos tendo à distância? O que dá para extrair de bom disso? Como é que você vai voltar depois disso? O que dá para você fazer de bom, criativo e edificante a partir do que você vai aprender e mais leve, porque você vai se desapegando do que não faz mais tanto sentido. E o que isso tem a ver com o nosso tema, aprendizado, desenvolvimento? É porque nós aumentamos o nosso aprendizado quando nós nos deparamos com situações novas e difíceis, como essa que nós estamos vivendo agora, né? Para as quais nós ainda não temos um padrão de resposta assimilado. A última vez que algo semelhante aconteceu foi na gripe espanhola, no início do século passado, pessoal. E mesmo assim, aquilo não pôde ser considerado uma pandemia, porque ficou mais restrito à Europa. Agora nós vivemos uma pandemia, é uma situação não só nova, mas muito difícil. É natural que a gente não tenha um padrão de resposta assimilada. Então, o que nós vamos escolher fazer? Como nós vamos aproveitar esse momento? Quando não existe resistência, esses momentos podem ser momentos de muito aprendizado, porque eles nos tiram da nossa zona de conforto. Então, é uma oportunidade para assimilar novos conceitos. É uma oportunidade para quem tinha alguma resistência à tecnologia da comunicação, às plataformas online, à educação à distância, rever isso e pensar em toda a potencialidade que esses recursos nos oferecem. Pessoal, muito obrigada. Era isso que eu queria
falar para vocês, e agora eu estou à disposição, para quem quiser perguntar alguma coisa. Maravilha, professora, sempre muito bom te ouvir. Falei, né, alunos, que a gente traria o que há de melhor no mercado para vocês. Bom, vamos lá as perguntas. Tem uma pergunta interessante do Edil Batista. Ele pergunta o seguinte: o Google Classroom pode ser usado em todos os níveis de usabilidade pedagógica? Tudo a depender do professor? Concorda? Eu concordo. Eu concordo que ele oferece muitos recursos, ele tem muita usabilidade pedagógica, ele não é perfeito, eu não sei se eu usaria a palavra tudo, tá? Porque todas essas tecnologias, elas estão sempre em constante desenvolvimento, mas é um recurso muito interessante, sim, que agora está a ser mais usado. E, claro, quando a gente fala em usabilidade pedagógica, isso depende do professor, sim, mas não depende só dele. Depende dele, porque ele que vai precisar usar tudo que aquela tecnologia oferece, mas a tecnologia também tem que ter usabilidade técnica. Então, a usabilidade técnica e a pedagógica, elas caminham juntinhas. Espero ter resolvido. Acredito que sim. Vamos lá. Aí Qualquer coisa, me manda e-mail. Tá bom. Você disponibilizou, não foi, Ana, na apresentação? Se você quiser mandar depois a apresentação, olha, mando. Olha, a minha última tela ainda está aparecendo aí? Sim. Tem aí na última tela o meu e-mail. Legal. Eu acho que assim, tá todo mundo, não tem tantas perguntas, tá todo mundo, mas assim, nossa, que reflexão. Eu acho que tudo que você falou deixou todo mundo bem reflexivo, isso é muito bacana, porque a gente está vivendo muito esse momento de todo mundo sair buscando mesmo uma forma de continuar aprendendo, e aí o que é que funciona para mim, o que é que não funciona, e da bolsa, da gente começar a organizar as ideias e os nossos comportamentos, é maravilhoso e faz realmente a gente refletir. Tem uma pergunta que o sistema de revisão, aqui do William, o sistema de revisão espaçada pode ser o maior auxiliador atual para memorização de informação? O que você acha? Olha, eu sou um pouco crítica a essa questão. Eu acho até que pode, só que eu sou um pouco crítica a essa coisa da memorização. Eu acho que se iniciar pela memorização é bacana, mas tem que alcançar outros níveis para a gente falar em ensino-aprendizagem. Maravilha, eu concordo com você totalmente. Tem uma coisa interessante que o Michael coloca aqui também, e acho que é um desafio para quem aprende e para quem está ensinando também, né? Assim, estamos aprendendo o tempo todo. Ele coloca, na verdade, ele está colocando uma posição, um pensamento dele, né? Acredito que toda plataforma tem as limitações, mas cabe a nós sabermos explorar da melhor forma, tanto professores como os alunos, em ajuda mútua para facilitar a interação nas atividades. Eu concordo plenamente com ele, e quando todos os lados têm essa disponibilidade, esse engajamento, é que a gente constrói o que eu falei, que é o estar junto virtual, que é a construção coletiva do conhecimento. Não existe plataforma pronta, existem plataformas muito boas, mas todas elas estão em desenvolvimento. Só que é assim, quanto mais os usuários exploram aquilo, mas eles conseguem dar o feedback para os desenvolvedores aprimorarem. Perfeito. E é interessante, né, Ana, que a gente trabalhou junto há 10 anos atrás, mais ou menos, em São Paulo, e a gente pegou um boom, assim, do ensino à distância, nós duas trabalhamos com isso, e na época, pessoal, foi bem interessante, porque a gente percebia que até os professores mais velhos, né, que não tinham aquela facilidade com tecnologias, eles tiveram que começar a correr atrás mesmo, e se ajustar, e se adaptar, e aprender realmente como fazer isso, porque desde aquela época a gente já percebia que era uma tendência. Aí vem uma pandemia como essa e a gente tem certeza agora, né, que veio para ficar. Exatamente.
Uma pergunta... Foi um momento que todo mundo, em algum nível, precisou sair da zona de conforto, quebrar os modelos mentais. Isso mesmo. A Tereza pergunta, quais cenários para o ambiente acadêmico? Será que grandes eventos podem ser realizados através da internet? Olha, grandes eventos depende, né? Por exemplo, a gente tem a plataforma Zoom, que dá para executar com eficiência pequenos eventos com até 20 pessoas, com bastante interação, bastante comunicação, tá? E a gente tem tecnologias de videoconferência, dá para alcançar imenso número de pessoas, então o que a Teresa chamou de grandes eventos, com um nível de interação e comunicação ali um pouco mais reduzido, né? Fica uma comunicação um pouco mais unidirecional. Então, eu diria que sim, mas como tudo tem suas vantagens e desvantagens. Uhum. Inclusive, existem congressos e eventos com grande número de pessoas feitos à distância. Inclusive, Ana, essa ferramenta que a gente usa aqui pela UFES, essa RNP, ela tem a opção de a gente fazer eventos menores, né, até 5 pessoas, e a gente tem feito reuniões acadêmicas, ou eventos como essa sua palestra. E aí vem uma coisa interessante, Tereza, que a gente está aprendendo também, é que nesses eventos a gente precisa ter regras muito bem definidas. Porque, por exemplo, aqui todos os alunos entram e ninguém tem um microfone aberto. Então, é uma configuração que a gente já coloca na plataforma, porque imagine se todo mundo abrir o microfone na mesma hora. E, Ana, eu não sei se eu comentei com vocês, o pessoal, a Ana mora em Portugal, então é uma palestra internacional que vocês estão tendo hoje, tá? Aqui no Brasil, Ana, não sei se aconteceu por aí também, tá acontecendo uma coisa que tá todo mundo brigando muito, tá no meme na internet, que as escolas, né, de ensino fundamental, até médio, estão tendo aulas online, né, estão dando aulas online. E os pais estão tendo que fazer esse acompanhamento. E tá muito engraçado, né, se não fosse trágico, é que os pais não sabem fazer isso direito, não sabem fazer esse acompanhamento, eles ficam irritados. Os professores, muitas vezes, não estão preparados para isso, e as pessoas, muitas vezes, não sabem agir diante da câmera. Então, você está na palestra online, e você está com sua câmera aberta, e aí, de repente, passa uma pessoa sem camisa atrás, e passa seu filho chorando, que é o que acontece comigo aqui, então eu estou conseguindo falar com você porque meu filho está dormindo, né? Então, são algumas questões do próprio ambiente e de consciência que a pessoa tem que ter para participar de eventos como esse, né? Claro. E aí é uma luta, né, Tereza? Porque, imagine, 200, 300 pessoas, vai ser interessante. Então, é verdade. Agora, uma coisa que eu acho legal comentar, até aproveitando, aqui também tem acontecido esses questionamentos, Thaís, inclusive porque tem pré-escolas querendo dar aula online, né? Para as crianças. Vídeos longos para crianças pequenas. Então, isso é complicado. É compreensível, os pais não têm essa formação, mas o que eu vejo? A gente comentou agora há pouco sobre a virtualização da sala de aula presencial. O online é um outro contexto, é um outro ambiente. Como é que sei lá, com 8, 9, 10 anos, fique paradinha 4 horas assistindo aula na frente do computador. Ela tem muitos estímulos em casa. Perfeito. O que acontece é que isso pegou os professores todos de surpresa e é super compreensível. Eles tiveram que se virar aí para dar conta dessa situação, mesmo não estando muito inteirados com a tecnologia, o que, na minha opinião, é uma falha, né? Mas a gente tem visto muito essa utilização, trocar aquela resposta e não vai ter gerado aprendizado. Eu penso que cada questão tem que ser também uma oportunidade de aprendizado. E eu acho que a avaliação, quando a plataforma oferece essa possibilidade, uma coisa bacana também é colocar algumas atividades em grupo mesmo. Maravilha, Ana, concordo totalmente com você. Certo. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando já no nosso limite de tempo, então eu vou triar um pouquinho perguntas
bem mais diferentes, assim, que não foram feitas, tá? E aí eu vou só complementar a pergunta da Giovana com a Vanessa, né? O comentário da Giovana e a pergunta da Vanessa. A Giovana fala muito que ela pensa muito sobre a reconfiguração da educação para os primeiros segmentos, falando da educação infantil, a questão da interação da família, etc, né? Então, nesse contexto de reconfiguração. Aí a Vanessa vem e coloca um posicionamento interessante, que ela fala, olha, eu tenho deficiência auditiva, sou professora de história, finalizei o mestrado na UFES mês passado. A minha inquietação é sobre o uso de aulas online, levando em conta alunos com alguma deficiência. Uhum. E aí, como é que a gente Olha, faz? aí a gente volta, sabe, no que? Na usabilidade técnica, em acessibilidade. Então, a plataforma, ela é acessível para esses alunos que têm algum tipo de deficiência? Um deficiente auditivo, por exemplo, ele consegue fazer leitura daquela tela dentro da própria plataforma, sem precisar, né? Desculpe, um deficiente visual, sem precisar de algum outro software, o quanto aquela plataforma é ou não acessível. Aí a gente fala de acessibilidade. Agora, a usabilidade técnica, ela está relacionada à usabilidade pedagógica. Então, se aquela plataforma, ela oferece usabilidade técnica, aí o professor vai construir estratégias de maneira diferente, porque é online, mas usando conceitos parecidos com o que ele faz numa sala de aula presencial. Como é que ele lida na sala de aula presencial com um aluno que tem alguma dificuldade? E aquela plataforma online? Ela tem recursos que possibilitam criar alguma coisa específica para aquele aluno? Perfeito. Tem um comentário aqui interessante da Cássia, que ela fala assim, qual o seu ponto de vista referente ao diagnóstico clínico em plataformas da saúde, visto que não terá uma consulta física, somente será orientações? Tá, eu não entendi se ela está falando diagnóstico clínico no geral, para médico ou para psicologia, tá? Tá. Tá, mas Vamos pensar no geral, porque ela não terá uma consulta física, ela coloca. Então, vamos pensar no geral. Tá, entendi. Então, a telemedicina começou a se desenvolver, já existia, né? Mas começou a se desenvolver de maneira exacerbada, agora com o coronavírus. Então, pelo menos aqui em Portugal, como é que tem funcionado, tá? Aqui existe um sistema chamado Sistema Nacional da Saúde, que tem uma espécie de prontuário online de todas as pessoas. As pessoas têm um número, que aqui chama número de utente, e por aquele número, qualquer médico, seja de um hospital público, privado, de uma clínica particular, ele consegue acessar um sistema e lá ele tem todo o histórico médico daquela pessoa. A depender da idade da pessoa, isso aí tem aí para uns 30, 35 anos, tem o histórico ali desde que ela nasceu. Então, na telemedicina, quanto mais informações prévias se tiver, melhor. Isso também é super importante na consulta presencial, mas justamente, né, por não se poder fazer ali um exame clínico, físico, é ainda mais fundamental. Aí usa-se uma conversa online, uma videoconsulta, não é? É preciso fazer uma anamnese muito mais detalhada do que se fosse o presencial, um número imenso de perguntas para fazer o diagnóstico, para tentar, de alguma forma, suprir com as perguntas o que falta, tá? Agora, ainda assim, se aquilo é uma triagem, se o médico identificar que é uma situação que precisa de atenção presencial, que precisa de uma tomografia, que precisa de uma endoscopia, ou seja lá o que for, ele faz esse tipo de encaminhamento. Então, isso é feito por SMS, né? E a pessoa recebe um código, e com aquele código, que diz também sobre a urgência daquela situação, a pessoa vai conseguir marcar o exame que ela precisar. A maioria desses exames ficam digitalizados e relacionados ao número
número de utente da pessoa. E depois de um tempo, o médico consegue também fazer, avaliar aquele exame. Então, o médico consegue pedir exame, ele consegue olhar, ele consegue fazer muitas coisas diferentes. Eles não conseguem, e eles só mandam essa situação da para ver se tem alguma novidade, para ver como eles podem contribuir, né, ou nos informar, e aí sim a gente levar o conhecimento para vocês. Isso é muito importante. Última perguntinha aqui para fechar, tá? O André online. Eu estou entendendo que é o foco dos estudantes, né? Isso, dos estudantes com plataformas online. A questão de você dispersar muito quando o ensino é à distância, né? Uhum. Então, assim, não tem uma resposta aí pronta para todo mundo, tá? Mas o que é interessante? Estar estudando em um ambiente que não seja já muito rico em estímulos, tá? Então, você ter pode ser um ambiente simples, eu não estou falando de nada sofisticado, mas ter ali um cantinho que seja associado ao estudo. Pode ser um canto na sala, pode ser um canto na mesa, e ter uma certa organização, criar alguns rituais para isso, tá? Já separar os materiais que tem que utilizar, já garantir, sei lá, que se tem que estar carregado o computador, que esteja carregado, e estabelecer aquilo como se fosse um compromisso. Agora, o que não funciona muito na educação à distância é tentar colocar uma grande quantidade de horas. Eu vou estudar, sei lá, das 8 da manhã ao meio-dia, 4 horas direto. Mais vale fazer períodos mais curtos, mas de mais qualidade na concentração. Quando você se propõe a fazer períodos muito longos, isso é um caminho rápido para a frustração, porque é natural dispersar, tá? Agora, o que também tem que também tentar identificar o que pode estar prejudicando o foco da pessoa, se ela está dormindo mal, se ele está escolhendo um horário impróprio para estudar, né? Em qual horário, se for possível, obviamente, escolher a pessoa está mais desperta, em qual horário ela está mais atenta, em qual horário ela pode ter um mínimo de tranquilidade, porque é claro que se for um horário em que tenha muita gente na casa, correndo para lá e para cá, e uma quantidade enorme de estímulos, isso acaba atrapalhando. Agora, um vilão que a gente tem aí também para tirar o foco, quando precisa concentrar, é as redes sociais. Então, resistir um pouco àquela... eu vou só dar uma olhadinha no Instagram antes, no Facebook, e quando a pessoa percebe aquela olhadinha, já consumiu 20 minutos, meia hora ou até uma hora. Usar isso, mas como um prêmio. Depois que eu fizer, eu vou ter o meu tempo de lazer e usar o que quiser, né? Então, tenta pensar também se a rede social não está tirando o foco, porque essa tem sido uma queixa muito comum. Perfeito, Ana. Inclusive, eu tenho um curso que eu ministro para os servidores da universidade, que é justamente falando sobre gestão do tempo. Essa semana me procuraram para ver se a gente conseguia levar isso para os alunos, porque trabalhar a gestão do tempo, até mesmo para esse tipo de ensino, é fundamental, né? Quanto mais a gente souber, melhor. Bom, gente, deixa eu agradecer. Ana, tão bom ouvir e ver você novamente, assistir uma aula sua. Eu tenho muito que agradecer, porque você trazer seu conhecimento para os nossos alunos é algo realmente enriquecedor, tá? É um privilégio podermos te ouvir. E realmente espero poder contar com você outras vezes, ou quando você vier aqui para o Brasil, ou quando nossos alunos forem para Portugal passear, ou apresentar algum projeto. Enfim, vamos manter contato, trabalhar bem esse intercâmbio, porque eu acho que isso só tende a aprimorar todos nós, né? Então, Com certeza.
É algo que vem realmente para ficar. Agradeço muito a participação de todos os presentes, foi a palestra mais procurada, como eu comentei com vocês, tá? Todo mundo parabenizando, todo mundo gostando bastante. Foi um prazer. O certificado estará disponível amanhã, tá, pessoal? E lembrem de seguir o DAD nas redes sociais para ficarem atentos. Esse bloco de agenda de soluções para as organizações termina essa semana, mas a gente já tem outro projeto aqui guardadinho para ser lançado e em breve a gente conta as novidades, tá bom? Ana, mais uma vez, muito obrigada. Se cuide aí, fique em casa e qualquer coisa, também. tá bom? Todo mundo cumprindo direitinho aí as regras. Isso aí, estamos todos em casa, sem opção. Isso. Obrigada. Beijos e abraços. Beijo, tchau, tchau.